Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, muito bom tudo para você, que Deus te abençoe grandemente. E nós estamos aqui mais uma vez falando sobre Filipenses. Na última aula nós falamos sobre o capítulo 2, versículo 17 e 18, né, onde Paulo dá o seu exemplo, né? Mesmo que eu seja oferecido como uma libação, né? Ele dá o seu próprio exemplo, ele diz, olha, que eu seja oferecido, né, em sacrifício a serviço da fé de vocês. Então, saímos agora desse exemplo do apóstolo Paulo sobre essa questão de se oferecer como um sacrifício, né, como uma libação, e vamos hoje para o nosso vídeo de número 12, já falando sobre a carta de Filipenses, e nós vamos falar hoje do capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 24, e nós vamos falar de uma amizade, e não sei nem se é uma amizade, é um amor até meio paternal entre o apóstolo Paulo e Timóteo. Esse relacionamento tão bacana, tão de pai para filho que existia entre os dois. E antes de eu ler o texto, eu quero pedir para você assinar o canal, para você curtir esses vídeos, né? Você assinando o canal, você vai ser notificado quando sair um vídeo novo. E quando nós acabarmos Filipenses, nós vamos para a próxima carta e assim por diante. Então, vamos lá então, Filipenses capítulo 2, versículo 19, onde Paulo diz o seguinte: Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho, ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Então, esse é o texto que nós vamos estudar hoje. E nesse texto, nós vamos falar muito sobre Timóteo, né? Mais até sobre Paulo. É claro que Paulo está impedido de visitar as igrejas, né? Porque ele está preso. Se você tem acompanhado os vídeos, né? Já está careca de saber que Paulo está preso em Roma. Então, Paulo ele montou uma equipe ministerial e nessa equipe alguns eles são responsáveis por cuidar de Paulo, outros eles estão ajudando Paulo na liderança das igrejas, na condução das igrejas em que ele implantou. E desses, Timóteo aparentemente é o mais ligado emocionalmente a Paulo. Nós não sabemos muito sobre ele, nós sabemos que ele era ou de Derbe ou de Listra. O nome da sua mãe era Eunice, né? Ela era judia e a sua avó era Lloyd. Talvez pelo fato da descendência judaica, talvez eles encontraram alguma coisa em comum, ele e Paulo, e se tornaram então muito ligados. Mas isso aí é um palpite que não se sabe a resposta. O pai de Timóteo era grego, e ele não foi circuncidado pelo pai, ele foi educado aparentemente na maneira grega de viver, né? E não na judaica, então ele não foi circuncidado. Difícil dizer se ele frequentava alguma sinagoga, mas a verdade é que ele não estava seguindo os caminhos da mãe no que diz respeito à religião, e sim do pai. Timóteo ele acabou se tornando meio que um porta-voz do apóstolo Paulo, né? Ele visitava as igrejas, ele obtinha informações sobre todos que estavam lá naquela igreja, ele enviava conselhos do apóstolo Paulo, as repreensões do apóstolo Paulo, né, as duras que ele dava na igreja, eram enviadas através de Timóteo, nesse momento que ele não podia ir. E Timóteo também teve uma temporada na prisão, ele também foi preso, está lá em Hebreus 13, 23, onde o autor diz: saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, e se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Então, não se sabe ao certo, né, quem escreveu a carta a carta aos Hebreus, né? Não se sabe se foi Paulo ou não,
Mas esse texto em particular diz que ele foi preso e não parece que a pessoa que escreveu esse texto tinha uma ligação muito íntima com Timóteo, né? Porque chama ele como irmão Timóteo, quase que como de uma maneira formal. Aí fica uma pulga atrás na orelha se foi Paulo ou não, né? Mas isso é o assunto para outro vídeo que a gente conversa outra hora. O fato é que a lealdade de Timóteo para com Paulo era muito importante, porque nas mãos de Timóteo, as mensagens de Paulo eram levadas, né, às igrejas e estavam muito seguras na mão de Timóteo, porque ele era conhecido nas igrejas como um fiel escudeiro de Paulo. Então, era como se o próprio Paulo estivesse levando aquelas palavras, porque as pessoas sabiam que Timóteo era próximo de Paulo e sabiam que Timóteo era fiel, leal a Paulo. Então, quando ele levava uma carta, quando ele se dispunha a ir até um lugar e falar em nome do apóstolo Paulo, se tornava muito crível isso. Era como se o próprio apóstolo estivesse ali. Tamanha era o relacionamento e a responsabilidade e a conduta de Timóteo. Então, Timóteo ele é uma peça fundamental no ministério do apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, né? Paulo chegou a Derbe e a Listra, e quando ele chegou ali, ele encontrou esse menino, né? Menino, fala assim, menino, e ele já era um discípulo do Evangelho, Timóteo, né? Ele era filho de uma judia crente, sua mãe, Eunice, escapou o nome dela, já era convertida ao Evangelho, e seu pai não temos notícias se ele era convertido ao Evangelho ou não, mas os irmãos ali de Listra e Icônio deram bom testemunho dele. Isso está lá em Atos 16, tá? Esqueci de falar. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso ele foi circuncidado. Tá? Se você ler Atos capítulo 16, vai ter esse resumo aí da história de Timóteo. Então, ele não era circuncidado, ele não seguia aparentemente o judaísmo, mas Paulo ele se preocupou com o fato de que alguns irmãos judeus talvez estranhariam o fato dele não estar circuncidado. Se você não sabe o que é circuncisão, dá uma pesquisadinha aí, tá? Mas o fato é que era uma prática do judaísmo. E Timóteo não seguia o judaísmo aparentemente, mas quando ele foi viajar com o apóstolo Paulo para visitar as igrejas, eles se preocuparam com isso, então resolveram circuncidar Timóteo, o que era muito complicado, porque ele já era adulto, eles normalmente faziam isso com crianças, né? Então, com certeza foi algo que Timóteo ele abriu mão disso para não causar problemas ao ministério do apóstolo Paulo. Não parece que foi numa pregação de Paulo ou através de Paulo que Timóteo conheceu a Cristo, né? Aparentemente não foi isso que aconteceu, mas é verdade que nós não temos também muitas informações sobre a sua conversão, né? Mas o fato que dá para perceber é que quando eles se conheceram, eles ficaram muito ligados, e tanto que Paulo o descreve como um filho no Senhor. Em 1 Coríntios 4,17, Paulo diz: por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Então, Paulo considerava Timóteo como um filho. Ele tinha um amor tão grande por Timóteo que era como se ele fosse filho dele mesmo, né? Mas ele diz assim, como é meu filho amado e fiel no Senhor. Timóteo ele também esteve com Paulo em Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Éfeso e na prisão em Roma. Quando eu digo ele esteve pessoalmente, quando Paulo visitou essas cidades, essas igrejas pregando, Timóteo acompanhou ele. Ele também ajudou Paulo a escrever 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Coríntios, Colossenses, Filipenses, e quando Paulo escreveu a sua carta à igreja de Roma, Timóteo inclusive participou das saudações dessas cartas, né? Então, continuando e finalizando aqui ao mesmo tempo, o mesmo sentimento que Paulo tinha pelos irmãos, Timóteo também tinha pelos irmãos. Lá em Filipenses 2:20 diz: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, ou seja, o sentimento de Timóteo pelos irmãos era o mesmo que o apóstolo Paulo tinha.
né? E a preocupação de Timóteo pelos irmãos era uma preocupação extremamente sincera. Filipenses 2:21 diz, Paulo diz, todos os outros buscam os seus próprios interesses, né? Então ele diz, olha, tá todo mundo buscando cada um aquilo que interessa para si mesmo, e não os interesses de Jesus Cristo. Então nesse contexto ele vai dizendo que Timóteo não é assim, né? Timóteo não está agindo dessa maneira. E no versículo 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Então, o caráter de Timóteo, né, aquilo que ele vivia, quem ele era conhecido pelos irmãos, né? Então, Paulo fala, olha, vocês conhecem ele, vocês sabem quem ele é, e ele é como um filho, né, que trabalha ao lado do pai. Mais uma vez, ele colocando Timóteo em uma posição assim, muito, muito próxima de Paulo, tratando ele como um filho. Filipenses 2:23 diz, portanto, esse é quem espero enviar. Então, logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Então, Paulo esperava enviar Timóteo assim que a sua situação ficasse um pouco bem resolvida naquele momento. Para encerrar, eu quero lembrar você como é importante você ter um amigo fiel, como é importante você ter pessoas ligadas através do Senhor Jesus na sua vida, né? Mantenha essas pessoas perto de você. Paulo tinha Timóteo, Timóteo era próximo dele, eles tinham uma relação fraternal muito linda, né? De um ajudar o outro, de um se preocupar com o outro. Eu não consigo me esquecer daquele texto que Paulo escreve a Timóteo, olha, você precisa cuidar da sua saúde, né? Paulo se preocupando com ele numa carta, numa epístola, né? Então, busque pessoas que te amem no Senhor Jesus Cristo, que tenham esse relacionamento espiritual com Cristo com você. E você vai encontrar uma família em Cristo. Amém? Ficamos por aqui hoje. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.